boa noite a todos. O meu nome é Fábio e junto com os meus colegas Fabrício e Marcos, vou apresentar um seminário para a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Bom, o tema do nosso seminário é a metodologia ágil Extreme Programming, ou como ela é mais conhecida, a metodologia XP. Antes da gente entrar no mérito das práticas, do ciclo de vida dessa metodologia, eu queria dar uma breve passada pela origem dela. Ela foi implementada pela primeira vez na década de 90, no projeto C3 Payroll da Chrysler. E esse projeto visava transformar um sistema de pagamento que a empresa tinha, que era baseado em COBOL, e converter ele para Smalltalk. Depois de algumas tentativas que eles fizeram, que foram falhas, em 1996 a Chrysler contratou 3 engenheiros, o Kent Beck, o Ward Cunningham e o Ron Jeffries, que passaram a aplicar algumas práticas que eram diferentes das que eram utilizadas na época. E essas práticas ficaram conhecidas como Extreme Programming. Essa metodologia ela se tornou popular muito rapidamente, principalmente porque ela era simples, objetiva e que ela obtinha bons resultados. Também envolvia a questão da motivação dos profissionais. Os profissionais que trabalhavam com essa metodologia se sentiam muito motivados. A XP ela possui 12 práticas que são cernos do funcionamento. A primeira prática é o jogo do planejamento, que a partir dos casos de uso simplificados, toda a equipe de desenvolvimento e o cliente realizam o planejamento do projeto. E ele é dividido em dois grupos. O grupo de negócios. Nesse participam as pessoas que entendem sobre o negócio e que podem estabelecer a prioridade para cada uma das funcionalidades do projeto. E o grupo técnico, que participam as pessoas que de fato vão implementar as funcionalidades. Esse grupo descreve o esforço e o risco que é envolvido em cada das funcionalidades. A segunda prática são os releases pequenos, que é basicamente você separar o release em pequenas entregas. Elas têm que ser o menor possível, porque dessa forma você consegue receber diversos feedbacks do cliente. Então, enquanto você está executando o projeto, você consegue estar em contato ali com o cliente e saber se o que está fazendo está certo, se está errado, se está atingindo as expectativas, enfim. Você recebe diversos feedbacks. A terceira prática é a chamada de metáfora, que consiste em você oferecer uma visão geral do sistema de uma forma simples, uma visão que pode ser compartilhada tanto pelos clientes quanto pelos programadores. A quarta prática é chamada de projeto simples. A gente pode explicar essa prática em duas partes. A primeira parte nos diz que devem ser projetadas as funcionalidades que já foram definidas e não projetar as que poderão ser definidas futuramente. Então, basicamente, você projetar aquilo que você já sabe que vai acontecer hoje. E a segunda parte diz que deve ser feito o melhor projeto possível que possa entregar as funcionalidades. Essa prática ela tem o intuito de enfatizar que o projeto simples deve se concentrar em soluções simples e bem estruturadas, que procurem e não se deve perder tempo investindo em soluções genéricas, tá? Para ficar tentando atender funcionalidades futuras, porque como os requisitos do projeto eles podem mudar constantemente, as soluções genéricas podem acabar não abrangendo a realidade do futuro. Então você acaba perdendo tempo em coisas que não vão ser utilizadas no futuro. Você tem que focar naquilo que você sabe que você tem. Algumas características de projetos simples são: todos os testes têm que ser executados com sucesso, o projeto tem que expressar a ideia, ele expressa a ideia que o programador teve, não pode haver nenhuma lógica duplicada e o projeto tem que ter o menor número possível de classes e métodos. A quinta prática é a prática dos testes constantes. Os testes eles têm que ser elaborados antes do programa. E eles são separados em dois. Testes de unidade, que são automatizados, e toda vez que um código é escrito, ele tem que ser validado por esse teste de unidade. Então ele tem que passar em todas as verificações dele. E a segunda parte é o teste funcional, que são utilizados para verificação junto do cliente. Então é você sentar com o cliente e pedir para ele testar e ver se está tudo correndo como ele quer.
A sexta prática é o refatoramento, que consiste em você realizar constantes melhorias no código. Então você descobre um jeito mais simples de fazer, mais eficiente, e você implementa. A sétima prática é a programação em pares. Essa prática ela nos diz que todo código sempre deve ser escrito simultaneamente por dois programadores, que vão ficar sentados lado a lado, e um deles vai ser responsável por escrever e implementar os algoritmos, e o outro vai ficar procurando possíveis melhorias e simplificações para o código que já foi escrito. A oitava prática é a propriedade coletiva do código. Tá? Quando você tem uma programação em pares, as duas pessoas elas vão trabalhar juntas e vão procurar o melhor resultado possível. A propriedade coletiva do código serve para você atingir a equipe inteira. Então você encoraja a equipe a trabalhar de uma forma mais unida. E a equipe inteira vai buscar fazer melhorias e refatorar qualquer parte do código a qualquer momento. Isso pode gerar uma impressão de que vai causar problema e coisa assim, mas como todo mundo tem que respeitar um padrão de codificação e como todo mundo tem sempre que realizar os testes para cada implementação nova, se você utiliza um software para controlar o versionamento do código, ela acaba sendo bem simples de ser implementada. A nona prática é a integração contínua. Então, como as funcionalidades elas podem ter que ser integradas várias vezes ao dia, um jeito simples de você fazer isso é você ter um computador que fique dedicado só à integração de código. Então, quando esse computador estiver livre, um par de programadores que tem algum código que precise ser integrado, vai nesse computador, carrega a versão corrente do sistema, carrega as alterações que fizeram, verificam se não tem nenhum tipo de colisão e ficam rodando os testes até que eles passem 100%. Outra prática, que não necessariamente é uma regra, mas é uma prática que estimula muito a equipe e consegue manter muito bem a produtividade, é uma prática chamada Semana de 40 Horas. O que é? É basicamente você não ultrapassar as 40 horas semanais de trabalho. Caso seja muito necessário você ter que passar as 40 horas semanais, não fazer isso em 2 semanas seguidas. Tentar sempre se manter no máximo até as 40 horas semanais. Porque passando disso, a equipe começa a ficar cansada e ela começa a não render mais do que ela rendia antes. Então isso mantém uma produtividade e mantém o ânimo dos programadores que estão trabalhando naquele projeto. A 11ª prática ela é chamada de clientes no local, que consiste basicamente em você incluir na sua equipe de desenvolvedores uma pessoa que faça parte da equipe do cliente. Ela vai usar o sistema que está sendo desenvolvido e ela vai tirar as dúvidas dos desenvolvedores. Se o sistema está indo para o rumo certo, se a usabilidade está correta, enfim. Ela vai ficar fazendo os testes funcionais do sistema. E por fim, uma prática que é muito importante, que é a padronificação da codificação. Como ela é bem autoexplicativa, você tem que definir um padrão para o estilo de código que vai ser usado no projeto. E ela é muito importante quando a gente lembra da oitava propriedade, da oitava prática, que é a propriedade coletiva do código. Então, como o código vai estar sempre sendo refatorado, sempre precisando ser visto as versões anteriores para entender o que está acontecendo, sempre revisado, é muito importante que todo mundo que esteja envolvido no projeto consiga entender o código que está lá. Então você precisa definir um padrão muito bem definido para que não haja conflito, sabe? Que a equipe não perca tempo tentando entender aquilo que já foi escrito. Eu vou falar sobre o ciclo de vida de um projeto XP. Ele atravessa algumas fases durante seu ciclo de vida, que são exploração, planejamento inicial, iterações do release, produção, manutenção e morte. A fase de exploração é anterior à construção do sistema. Nela, investigações de possíveis soluções são feitas e verifica-se a viabilidade de tais soluções. Os programadores elaboram possíveis arquiteturas e tentam visualizar como o sistema funcionará, considerando o ambiente, do hardware, da rede, do software, da performance e do tráfego, onde o sistema vai rodar.
Com isso, os programadores e os clientes vão ganhando confiança, e quando eles possuem histórias suficientes, já poderão começar a construir o primeiro release do sistema. A fase de planejamento inicial deve ser usada para que esses clientes concordem com uma data para lançamento do primeiro release. O planejamento funciona da seguinte forma: os programadores, junto com o cliente, definem as histórias, que são os IKs simplificados, a serem implementadas e as escrevem em cartões. Os programadores assinalam uma certa dificuldade para cada história e, baseados em sua velocidade de implementação, dizem quantas histórias podem implementar em uma iteração. Depois, os clientes escolhem as histórias de maior valor para serem implementadas na iteração. Isso é chamado de planejamento de iteração. O processo então se repete até terminar as iterações do release. O tempo de cada iteração deve ser de 1 a 3 semanas e para cada release de 2 a 4 meses. Na fase das iterações do release, são descritos os casos de testes funcionais e de unidade. Os programadores vão seguindo mais ou menos um fluxo de atividades da seguinte ordem: escrita dos casos de testes, projeto e refatoramento, codificação, realização dos testes e integração. À medida que esse fluxo vai seguindo, o sistema vai sendo construído segundo os princípios, valores e práticas apresentados nas sessões. Depois de terminado o primeiro release, se terá uma ideia melhor das tecnologias e do domínio do problema, de modo que as iterações podem ser mais curtas nos releases subsequentes, e já pode fazer algumas estimativas confiáveis com o que aprendeu nas iterações passadas. Depois do final do primeiro release, considera-se o início da fase de produção, onde cada release subsequente do sistema, depois de construído, é colocado para rodar em um ambiente que simula o ambiente de produção para ver seu comportamento em termos de performance. Pode-se fazer testes de aceitações adicionais para simular o funcionamento real do sistema no ambiente-alvo. A fase de manutenção pode ser considerada como uma característica inerente a um projeto XP. Em XP você está simultaneamente produzindo novas funcionalidades, mantendo o sistema existente rodando, incorporando novas pessoas na equipe e melhorando o código. Mecanismos como refatoração, introdução de novas tecnologias, introdução de novas ideias de arquitetura podem ser usados em um projeto XP. É importante ressaltar que a manutenção dada a um sistema, já que está em produção, deve ser feita com muita cautela, pois uma alteração errada pode paralisar o funcionamento do sistema, resultando em prejuízo para o cliente. A fase de morte corresponde ao término de um projeto XP. Existem duas razões para chegar ao final de um projeto, uma boa e uma ruim. A boa razão é quando o cliente já está satisfeito com o sistema e não enxerga nenhuma funcionalidade que possa vir a ser implementada no futuro. A má razão para a morte em XP seria do projeto ter se tornado economicamente inviável, devido à dificuldade de adicionar funcionalidades, a um baixo custo e devido a uma alta taxa de erros. A estratégia de gerência adotada em XP é mais voltada para a tomada de decisões descentralizadas do que para o controle centralizado. O papel do gerente é fazer fluir o jogo do planejamento, coletar métricas, fazer com que as métricas sejam vistas por aqueles cujo trabalho está sendo desenvolvido e ocasionalmente intervir em situações que não podem ser resolvidas de forma distribuída. A ferramenta básica de gerência em XP é a métrica. A medida básica que é usada durante o jogo de planejamento é a razão entre o tempo estimado para desenvolver e o tempo realmente gasto. Se essa razão aumentar, pode significar que a equipe está trabalhando corretamente. Por outro lado, isso também pode significar que a equipe está gastando pouco tempo na codificação e refatoramento, o que poderá prejudicar a qualidade do projeto no longo prazo. A forma usada para mostrar as métricas deve ser um gráfico atualizado constantemente. A gerência em XP é dividida através de dois papéis, o treinador e o rastreador. Esses papéis podem ou não ser executados pela mesma pessoa. O treinador se preocupa principalmente com a execução técnica e evolução do processo. O treinador ideal deve ser um bom comunicador, ter um bom conhecimento técnico, não entrar em pânico e ser confiante. O papel do treinamento não é tomar decisões técnicas, mas de fazer com que todos tomem boas decisões e de facilitar o processo de desenvolvimento. O rastreamento é outro componente de gerência em XP. O objetivo do rastreador é coletar métricas sobre o que está sendo desenvolvido e confrontar com as métricas estimadas, verificando possíveis divergências. O rastreador deve tomar cuidado para não perturbar muitos programadores pedindo por métricas. Uma forma recomendada é coletar os dados 2 vezes por semana. Além dos papéis gerenciais apresentados, uma equipe que utiliza XP ela é composta por outros papéis, como o programador, que ocupa o principal papel em XP. Ele analisa, projeta, testa, codifica e integra o sistema.
Além disso, o programador estima a dificuldade das histórias e faz alterações nessas estimativas, caso necessário. Em XP, o foco está na programação e o importante é entregar funcionalidades implementadas para o cliente. O programador está sempre escrevendo testes de unidade, codificando e fazendo refatoramento com o objetivo de produzir código de alta qualidade rapidamente. O cliente escolhe o que vai agregar valor ao negócio, escolhe o que deve ser feito primeiro e o que deve ser adiado. Além disso, o cliente define com a ajuda dos testadores os testes funcionais que irão mostrar se o sistema realmente faz o que deve ser feito. O testador ele ajuda o cliente na definição e escrita dos testes funcionais. Ele não precisa ser uma pessoa com essa função, pode ser um programador também. O consultor é necessário apenas em algumas situações onde se precisa de algum nível elevado de conhecimento. Por exemplo, um especialista em uma determinada tecnologia sobre determinado assunto que não está sendo bem compreendido pelas pessoas do projeto. O objetivo da equipe não é obter a solução do consultor para usá-la, mas sim entender o problema e elaborar a própria solução. Quando não se deve usar XP? Os limites exatos de XP ainda não são conhecidos, mas existem alguns fatores que são fortes indicadores para usar XP, como é a cultura. A organização pode estar inserida dentro de uma cultura tradicional de desenvolvimento de software, produzindo muita documentação, gastando muito tempo com análise de projeto antecipado, entre outras coisas. Fazer com que a equipe passe a adotar as práticas de XP e esqueça as antigas pode ser muito difícil. Tamanho da equipe. Um projeto XP pode possuir uma equipe pequena, geralmente até 12 programadores. É difícil imaginar como ficaria alguns conceitos de XP, como comunicação, programação em par e outras em uma equipe grande, por exemplo, 100 pessoas. Não se deve usar XP quando uma tecnologia é complicada para escrever casos de teste, quando retorna feedback em um tempo longo ou quando não incorpora facilmente as mudanças. A organização do espaço físico onde a equipe de XP trabalha deve facilitar a comunicação e deixar todos próximos uns dos outros. XP exige que o cliente participe da equipe do projeto e trabalhe no mesmo local que os demais, estando à disposição de preferência o tempo todo para esclarecer dúvidas. A modelagem dos processos de software é muito importante, pois facilita o entendimento e a comunicação, a gerência e o controle do processo, dá suporte para melhorias do processo e dá suporte para a automação de partes do processo. Esses processos podem ser modelados em diferentes níveis de abstração, como por exemplo modelos genéricos, modelos adaptativos e modelos instanciados. A gente já viu um pouco sobre a metalinguagem SPAN. Ela foi escolhida como uma linguagem de modelagem, pois ela tem um padrão muito utilizado, ela utiliza um padrão muito utilizado que é o ML, e ela é um padrão oficial da OMG, cuja reputação em estabelecer padrões é indiscutível. Possui apoio de grandes empresas na área de software que estão dando suporte ao seu uso através de construções de ferramentas e outras formas de apoio, e baseia-se em OML, que é um padrão já conhecido e consolidado no meio acadêmico e empresarial. Agora eu vou falar um pouco sobre uma forma possível de modelagem de processos utilizando, né, o Extreme Programming aliada à linguagem SPAN, SPEM, que é uma linguagem para a criação de metaprocessos que é baseada na linguagem UML, com algumas adaptações, né, principalmente a criação de alguns estereótipos para se adequar melhor à metodologia XP e poder fazer essa modelagem de uma forma mais ágil e menos burocrática. Bom, alguns desses estereótipos criados, né, são os papéis e as atividades. O papel é basicamente a função que uma pessoa vai assumir durante um processo, ou seja, uma mesma pessoa pode ter papéis diferentes em processos diferentes. Um programador, por exemplo, numa fase de planejamento inicial, vai ter um papel que não necessariamente vai ser igual ao papel que ele vai exercer durante uma iteração, por exemplo, para gerar um release. E já as atividades é basicamente todos aqueles processos que definem, né, são definidos por um determinado papel. Ou seja, por exemplo, numa iteração inicial ou planejamento inicial, um cliente, né, o papel de um cliente, ele vai ter que realizar a priorização das histórias iniciais ou ajudar, né, na definição dessas histórias, nesses requisitos iniciais. Então, né, esses são alguns tipos de artifícios, né, que foram criados para que fosse mais fácil a programação, a modelagem, né, com o Extreme Programming, de forma a poder gerar, né, esses diagramas dos processos, mas de uma forma ágil e pouco burocrática que possa ser aliado ao Extreme Programming. Bom, descrevendo um pouco o fluxo de processos que a gente tem utilizando essa metodologia de modelagem, né, a gente vai ter uma fase inicial, onde o papel do programador, juntamente com o cliente, vai ser
responsável por verificar quais são as condições do local que se vai fazer o processo, né? Quais são a tecnologia possível, infraestrutura disponível, qual arquitetura pode ser utilizada para aquele projeto, né? E tentar definir uma forma de metáfora, né, como eles chamam, que é basicamente uma representação simplificada, né, que possa ser entendida sim em termos técnicos de qual é a necessidade daquele projeto. Um exemplo clássico do Extreme Programming é o sistema de pagamentos da Chrysler, né, que foi o primeiro caso de uso na indústria do XP, onde a metáfora utilizada foi uma linha de produção, uma linha de montagem, desculpa, onde o salário do funcionário era construído passo a passo em cada hora que ele trabalhava, né, cada processo que ele realizava. Dessa forma, né, foi possível definir a visão geral do projeto de uma forma que fosse de fácil compreensão tanto para os papéis mais técnicos quanto para o cliente e outras áreas também. Bom, essa é a primeira fase, né, definir essa metáfora, e a partir daí, né, se estuda se esse projeto é viável ou não. Sendo ele viável, ele passa para o planejamento inicial, onde aí sim vai ser um foco maior em construir os requisitos iniciais, né, construir as histórias que precisam ser posteriormente priorizadas, né, e a partir tendo-se, né, um valor suficiente, uma quantidade suficiente de histórias, se passa a priorização das histórias, quais serão as necessárias, né, para entregar no primeiro release, ou seja, quais são as funcionalidades mais importantes do projeto e que precisam ser entregues no primeira concepção desse projeto para poder rodar os primeiros testes de uso prático, né. A partir desse planejamento, né, é feito a priorização, é feito a reunião inicial, né, muito parecido com as metodologias ágeis, para definir quanto trabalho cada história requer e quantas histórias vão ser possíveis entregar naquele primeiro release, e assim sucessivamente, né. São feitos releases em sprints curtos, coisas de 2 a 4 meses, né, sendo que cada iteração e cada história, o ideal é que dure em torno de 2 a 4 semanas, para daí chegar nesse prazo de release bem comprimido. E assim o processo segue esse fluxo inicial, né, com várias iterações muito rápidas, onde se tem a participação do cliente durante todo o processo, né, não só nos releases. E daí você vai testando esse projeto, né, verificando o que funciona, fazendo releases consecutivos, né, e caso tenham alterações dos requisitos iniciais previstos, essas alterações não são tão impactantes, né, no sentido de perda de eficiência ou ter que gerar retrabalho, porque como o core da metodologia do Extreme Programming diz, né, a ideia é resolver o problema da forma mais simples e só os problemas de agora. Então cada história ela é iniciada, o trabalho nela e entregue no mesmo release, de forma que caso mude o requisito, normalmente o requisito ele não vai ter sido feito ainda, né? Então, ou vai ter sido feito da forma mais simples possível, isso não vai gerar um grande retrabalho, porque os requisitos do cliente mudou, como quase sempre acontece num projeto, né? E essa sequência, né, essa lógica de iterações rápidas e com soluções o mais simples, mais de qualidade possível, segue até o ponto em que se chega numa etapa onde ou não tem mais o que melhorar no projeto, né, todos os requisitos já foram atendidos e o cliente está satisfeito, ou então não tem mais viabilidade econômica para continuar esse projeto, né. A partir daí o projeto é dado como encerrado e acabou o ciclo de vida dele, né. Esse foi um resumo rápido de como funciona essa metodologia de modelagem, né, onde a gente se baseia numa versão mais simplificada, mais customizada, na verdade, né, do ML para as necessidades específicas do Extreme Programming, e isso torna possível, né, a gente ter uma modelagem, ter os benefícios da modelagem no processo, né, ter uma visão mais ampla e mais clara para todos os indivíduos da equipe, sem que a gente perca os benefícios da metodologia do Extreme Programming, né, que é a agilidade, a leveza do projeto. Então a gente consegue aliar o melhor desses dois mundos, tendo um projeto que é extremamente leve, ágil, com interações velozes e podendo mudar constantemente, mas ao mesmo tempo também, né, tem diagramas que facilitam o entendimento e trazem a equipe toda para uma mesma página. Boa noite a todos, o meu nome é Fábio e junto aos meus colegas Fabrício e Marcos,
Vou